Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, carinho de sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é quarta-feira, dia 27 do mês de fevereiro. Outra vez, muita luz, muita paz, muita alegria aí para o seu coração, leveza, né, para a sua vida. Meus amigos, hoje eu queria abordar um tema com todo carinho e é um dos assuntos que eu considero mais essenciais para o entendimento das leis divinas e para que a gente possa realmente construir um estado de paz no coração. Compreender a reencarnação não só como uma lei biológica, mas principalmente como uma lei de amor, a lei do amor à vida. Olha, nós já falamos muito sobre reencarnação aqui. Esse é um conteúdo amplamente difundido no meios espíritas e também espiritualistas. E claro que cada um tem a sua opinião. Só que tem alguns pontos que eu acho que vale muito a pena a gente refletir com a alma aberta. Se você se permitir colocar dogmas religiosos tradicionais de lado só por um momento e refletir com o olhar atento de Deus, pela bondade atenta divina, a gente talvez possa chegar em algumas conclusões muito especiais. Muitas pessoas, por exemplo, que defendem, né, que a vida não é, né, parte da reencarnação, que a vida é única, se esquecem de uma série de detalhes que são muito importantes. Por exemplo, uma delas defende muito a questão genética, né? Não todos os talentos das pessoas não tem nada a ver com evolução. Isso é genética, né? Você nasceu geneticamente predisposto a ter uma saúde melhor, o outro nasceu geneticamente predisposto a ter algum tipo de enfermidade. Então você tem a genética mais favorável para uma inteligência. E é engraçado, né? Tem um grande médico muito respeitado que eu gosto muito, o Sérgio Felipe, que é uma referência, né, de medicina espiritual, né, no Brasil e no exterior. E ele fala uma questão muito interessante. Ele fala: olha, se realmente a evolução espiritual não existisse, nós dependêssemos só da genética, qual a sua diferença para um chuchu? Eu adoro essa colocação. Tá certíssimo. É, porque um chuchu, né, mais saudável, porque geneticamente ele foi favorecido, né? Um chuchu que murchou rápido, que não deu certo, geneticamente não deu certo, não foi favorecido pela natureza. Tá entendendo? Você não é um chuchu, você não acha, não? Nós somos muito mais do que um simples chuchu. Então é lógico, gente, que tem que ter alguma coisa a mais. Raciocina. Ele ainda traz um outro exemplo que eu acho sensacional, né? E o mérito da reflexão é dele. Imagina só, você, por exemplo, tem um filho, ele conta, 12 anos, filho difícil, começa a se envolver com drogas, mesmo que você dê exemplos de amor e de paz. Esse filho cresce, entra no meio da criminalidade, faz coisas ruins, embora você estivesse tentando fazer o máximo para trazê-lo para o caminho do bem. E aí, infelizmente, em algum momento, um ato de violência, um problema qualquer, o seu filho é morto, ele desencarna. Bem, então, se a vida é única, pelos dogmas da lei tradicional, ele iria para o inferno, não é isso? Agora vamos imaginar você que é mãe ou você que é o pai, que se esforçou, fez o máximo, né? Fez a sua parte, fez aquilo que lhe cabia pela lei de amor. Aí você desencarnou. Obviamente você vai para o céu, porque você é uma pessoa boa, não é isso? A vida é única. Então imagina que você só tem céu e inferno. Quando você chega no céu, puxa vida, qual que é a primeira pergunta que você vai fazer? É óbvio, cadê meu filho? Né? Porque se você é um pai e uma mãe dignos de, abre aspas, ir para o céu, com certeza você deve amar muito seu filho. Cadê meu filho? Aí o anjo de Deus te falaria, nessa hipótese absurda que nós estamos criando, está condenado ao inferno, porque ele perdeu a única chance que ele tinha. Gente, eu tenho certeza, se você for um pai e uma mãe de verdade, você vai falar: anjo, muito obrigado, mas eu vou para o inferno também. Eu vou atrás do meu filho, porque como que eu posso ficar aqui no céu deixando meu filho no inferno? Percebe, gente, como esse exemplo ele é absurdo? Chega a ser esdrúxulo quando a gente pensa num amor incondicional de Deus por nós. Então não faz sentido. Agora, por outro lado, repensa. Imagina o oposto, né? Essa criança reencarna. Talvez no mesmo lar, talvez num outro momento. E aí essa mãe talvez tenha um filho com problemas de saúde, com problemas mentais ou físicos, baseado na existência pretérita equivocada que ele teve, mas essa mãe vai exercitar a construção desse céu como? Doando amor, afeto, carinho, tendo paciência. E em algum momento esse amor vai entrar, né, nos pontos mais íntimos desse ser que se equivocou e ele vai começar a despertar espiritualmente, mesmo que tenha limitação do corpo físico nessa nova reencarnação, né, de reajuste. Entende? Isso sim é muito mais congruente com a lei divina, com uma evolução, em que cada um concorda herdeiro de si mesmo.
Então, meus amigos, a reencarnação ela é uma lei que existe sim. Independente de eu ou você concordarmos com ela, dos exercícios filosóficos, né, teológicos, enfim, que qualquer um de nós queira fazer, a vida continua com suas mesmas leis. É sempre bom lembrar, você não precisa acreditar na eletricidade para tomar um choque. Enfia um dedo aí no fio desencapado. Aliás, não enfia não, isso é só força de expressão, né? Você vai tomar um choque, acreditando ou não que tem eletricidade passando ali. Reencarnação é a mesma coisa. Então, qual que é a reflexão, né, da nossa pílula de hoje? Aproveite a sua vida. Deixe de sair, deixe de ficar nessa posição de injustiçado pela vida. Entende? Saia da posição de injustiçado e se abra para a vida. Não importa o que aconteceu ontem ou até agora, nós estamos reescrevendo, gente, todos os dias a nossa história. Deus está nos dando, através das linhas do tempo, todos os dias uma nova oportunidade de renascer na mesma existência. Percebe como isso é profundo? A gente pode ter mortes existenciais. Meu Ricardo velho, né, ele morre, né, existencialmente falando, para que um Ricardo mais humilde renasça, para que um Ricardo mais amoroso renasça. Talvez o meu Ricardo mais desorganizado morre, né, transcende, transforma-se no Ricardo mais organizado, entende? Mas qualquer outra coisa, melhor do que era, né? Essa é a ideia. Então não deixe o seu orgulho te cegar. Me permita com carinho. Eu vejo tantos homens, principalmente, recebem a pílula do evangelho, que bebem tanto. Às vezes são maus maridos. É engraçado, mas igual da pílula. Eu vi vários. É muito interessante isso. O que já mostra que você tem a semente da mudança aí dentro. Meu filho, aproveita essa chance. Você ainda tem uma esposa que te ama, apesar do homem que você tem sido com ela. Melhora enquanto ainda é tempo. Sabe, gente, lembre-se de Jesus. Jesus falava: olha, a melhor oferenda que você pode ter para Deus é você ir se reconciliar com teu irmão enquanto tu ainda estás a caminho. Não adianta ir para o templo, ele falava, está lá no Evangelho, sem que você esteja em paz com você e com quem está ao seu redor. Então, que Deus te abençoe nesse dia, nessa quarta-feira, luz e paz para o seu coração. Pense na reencarnação como um presente divino e com certeza uma porta que se abre para quem tem olhos para ver e quem tem ouvidos para ouvir. Tá bom? Meus amigos, aliás, esse assunto é fascinante, né? Com certeza nós vamos abordar muito desse assunto no dia 24, no nosso encontro presencial no congresso, né, do Uninamastê, desculpa, Namastê já foi. No congresso do Namastê, né, do Instituto Namastê em Belo Horizonte. A gente está preparando, amanhã nós vamos fazer a divulgação para vocês começarem a se inscrever. O congresso vai ser em BH o dia todo, um domingo lindo, presença do nosso querido Rossandro, né, Rossandro Klinger, da nossa querida Ayla Pinheiro, né, do grande Alan Mitchell, né, um grupo lindo que vem de Pedro Leopoldo, da casa de Chico Xavier, lá do nosso famoso grupo espírita, né, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, amigos queridos de diversas áreas, com todo carinho e honra, né, também estarei lá junto com vocês, enfim, com um domingo para não se esquecer jamais. Além, claro, das habituais instituições de caridade beneficiadas. Então, assim, te prepara. Amanhã cedo chega o link para você. Se inscreva, traga todo mundo que vai ser muito especial. Tá bom? Então pensa aí. Reencarnação é um presente de Deus. Aproveite esse presente muito bem. Fiquem com Deus, meus amigos. Luz e paz. E você já sabe. Até breve. Até muito, muito breve.